Senhor provedor, nós precisamos de paz. Pirassununga precisa de paz. Nós precisamos trabalhar. Nós viemos aqui para trabalhar, para tentar colocar a saúde em ordem. E não havia solução outra. Nos dê paz, provedor. Dê paz para nós trabalharmos, por favor. Nós precisamos cuidar do cidadão. Essa é a função do prefeito. Bom dia, Pirassununga. Bom dia, caríssimos conterrâneos e cidadãos pirassununguenses. Quem fala aqui é Luiz Montanheiro, secretário de governo do município. Eu vim falar com vocês nesse dia sobre a intervenção na Santa Casa. Eu recebi ontem com muita tristeza, aliás, nós recebemos ontem com muita tristeza, um vídeo do atual provedor em exercício, da Santa Casa, do Sr. Beneleves, com acusações gravíssimas, sobre as quais nós não poderíamos nos restar inertes. E a verdade precisa, portanto, ser relembrada à população e ser relembrada a essa cidade. Precisa vir à tona novamente. A primeira coisa que eu gostaria de colocar, que muito pelo contrário do que o senhor provedor disse, a intervenção, ela não é um ato político. É lógico que não. Não existe política quando se trata de saúde pública. A intervenção, e me parece, aliás, me permita retornar, que o provedor em exercício tentar pautar a intervenção como um ato político é mais uma atitude de desespero dele e talvez desse grupo que com ele esteja. Porque, se os senhores me permitem lembrar, até alguns dias atrás, sob o comando deste senhor e do grupo que com ele estava, a UTI ela parou de receber pessoas na cidade. Os atendimentos especializados de obstetria, pediatria, ortopedia sofreram fechamento. As pessoas pararam de ser atendidas. Pronto-socorro está colapsado. Pessoas chegaram a ficar por 8 horas ali para poderem ser atendidas. Muitas desistiram e voltaram para suas casas. E eu preciso lembrar aos senhores, à população, e lembrar ao provedor que a situação estava caótica. É preciso nós dizermos que os convênios da Prefeitura Municipal da área da saúde, por ser a Santa Casa o único nosocômio municipal, os convênios da Prefeitura estão feitos com esta Casa Santa, como diz o provedor. Então não havia opção outra do município a não ser pela intervenção. Por quê? Porque o bem maior do cidadão pirassununguense estava em risco, que é a sua vida, que é a sua saúde. O prefeito não tinha atitude outra senão intervir. E vejam, senhores, os atendimentos da Santa Casa estão totalmente regularizados. Os atendimentos especializados estão correndo normalmente. Nós temos lá hoje a obstetria, a pediatria, a ortopedia, nós temos tudo funcionando, a UTI. Os atendimentos do pronto-socorro já ganharam maior celeridade. Ora, como o provedor me fala que não houve nenhuma atitude salvífica após a intervenção? É claro que houve. Muitas vidas estão sendo salvas porque os serviços voltaram. Nós não temos dúvida disso. Outra coisa que o provedor disse é que a prefeitura deve cerca de 3,5 milhões para a Santa Casa. Ora, provedor, eu vou te dar um conselho. Muito obstante o senhor seja uma pessoa muito mais experiente que eu, já deveria saber. Só há dívida de qualquer órgão público com uma entidade de terceiro setor após superados os trâmites administrativos corretos. O senhor deve saber que precisa existir plano de trabalho, que deve ser aprovado em conselho, que deve ser tramitado administrativamente na prefeitura, ser reconhecido o trabalho, para depois ser reconhecido uma dívida. A prefeitura não deve nada. Neste momento, não. Há planos de trabalho que podem ser colocados em trâmite, ou me parece que até foi colocado um monte sobre o POA. Só que só haverá dívida após a aprovação e os trâmites superados. O senhor já deveria saber, o senhor é um homem experimentado. Mas é muito fácil vir a público e falar: a prefeitura me deve, porque o senhor não reconhece as falhas administrativas da Santa Casa.
que de repente ocasionaram a falta de recebimento. É pela inexecução, é pela ineficiência administrativa da Santa Casa que os senhores não receberam outras verbas até o momento. Era uma questão que precisava ser levada à tona. Outra coisa que me permito lembrá-lo, senhor provedor e cidadãos pirassununguenses, é que uma semana antes da intervenção nós tivemos uma reunião na Secretaria da Saúde. E lá nós definimos que poderia ser repassado sim R$768 mil para a Santa Casa. Houve um reconhecimento daquela dívida que de fato havia. Mas, além do reconhecimento da dívida, nós fizemos um acordo naquela mesa pela manhã, onde estava o senhor e o ex-administrador da Santa Casa, o ex-coordenador do PSF. Nós fizemos um acordo, nós vamos fazer o repasse, por favor, senhores, se acertem com os médicos do corpo clínico, que eles são fundamentais. O que os senhores fizeram? Fizeram um acordo conosco e não cumpriram. Não se acertaram com aqueles que deveriam se acertar para voltar aos atendimentos à população, porque o interesse da gestão era atender a população e a saúde. Os senhores não cumpriram aquilo que os senhores acordaram conosco. E acha que não deveria haver intervenção, senhor provedor? Não havia solução outra. Me permita lembrá-lo que o corpo clínico, antes da intervenção, o corpo clínico e o diretor técnico trouxeram a público ofícios com acusações seríssimas. O diretor técnico falando das paralisações do serviço. E a direção clínica, eu estou aqui com o ofício, e me permita ler 2 parágrafos rápidos, fazendo apontamentos para o prefeito municipal, que ficou esnucado diante do problema que o corpo clínico nos apresentava, que dizia, no item 3, o risco para a saúde pública é iminente, pois já temos relatos de pacientes que faleceram estando internados no pronto-socorro. Item 6, as consequências são o risco iminente de morte dos pacientes que estão sendo atendidos e submetidos à precariedade do serviço. Ora, senhor provedor, o senhor é o provedor da Santa Casa e estava junto com o administrador, cuidando da Santa Casa. E chega um ofício desse para o prefeito municipal, que é médico, e que acima de tudo tem respeito e cuidado com a vida do cidadão, e você quer que o prefeito faça o quê, provedor? Que ele fique inerte diante de uma acusação, diante de um laudo de especialistas, de técnicos que estão vivendo dentro da Santa Casa e vendo a realidade pela qual a população estava passando? Para terminar, provedor, não há indicação do prefeito, não houve indicação do prefeito para contratar ou mandar embora ninguém na Santa Casa. Aliás, me parece que é peculiar ao senhor acusar alguém de alguma coisa e depois, lá na frente, não manter em pé, não manter sentado o que o senhor falou em pé ou vice-versa. Me lembro que o senhor acusou o ex-prefeito de ter indicado uma pessoa para a Santa Casa, aliás, uma empresa para a Santa Casa. Não foi? Eu tenho as gravações, senhor provedor. Só que quando o senhor foi para a oitiva da Câmara e foi questionado sobre isso, o senhor disse que não disse isso. Me parece que é próprio o senhor falar que não falou o que falou. Como pode a população confiar? Como nós, poder público, podemos confiar? O senhor deveria, provedor, se lembrar que foi trazido a beneficência Cesário Lanche como que se fosse a salvadora da pátria para a Santa Casa. E me parece que em 4, 5 meses a beneficência foi embora e a Santa Casa ficou em estado ainda pior. É preciso lembrar, provedor, que as últimas notícias, nos últimos tempos, a administração fez o contrato com um banco que não era banco e colocou em risco a vida financeira da Santa Casa, senhor provedor. É preciso lembrar que há um boletim de ocorrência de sumiço da famosa medicação Dolatina, caríssimo, que está sem explicação, senhor provedor. Como está sem explicação aqueles medicamentos vencidos
entregues lá dentro da Santa Casa. O Senhor não explicou, Senhor provedor, até o momento. O Senhor falou que questões como essa seriam tratadas internamente. E o Senhor vem me falar que atitudes obscuras, que as tetas estão secando. As tetas de... Para quem está secando, Senhor provedor? Para quem? O Senhor fala que está fazendo auditoria. O Senhor contratou a auditoria para fazer a auditoria dos últimos 6 meses. O Senhor deveria ter contratado para fazer dos últimos 10 anos, Senhor provedor. Inclusive, a população quer saber por que o Senhor, me parece que foi o Senhor, vendeu o plano de saúde do São Francisco. Por que o Senhor vendeu, Senhor provedor? A um preço que me parece subsidiado. Precisamos avaliar melhor. E creio que a intervenção irá avaliar essa questão também. Senhor provedor, nós precisamos de paz. Pirassununga precisa de paz. Nós precisamos trabalhar. Nós viemos aqui para trabalhar, para tentar colocar a saúde em ordem. E não havia solução outra. Nos dê paz, provedor. Dê paz para nós trabalharmos, por favor. Nós precisamos cuidar do cidadão. Essa é a função do prefeito municipal. Salvar vidas. E resgatar a Santa Casa, a sua função principal, que é salvar vidas. Para terminar, eu digo o seguinte, eu quero citar um versículo da Bíblia, porque nós vivemos numa sociedade cristã. E em Provérbios 29, no versículo 2, diz assim, que quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme, e o povo estava gemendo sobre a administração que estava na Santa Casa. Obrigado, um dia abençoado, um final de semana abençoado a todos.